Vamos falar hoje sobre os últimos dias. O texto que nós estaremos meditando é o texto de Joel, capítulo 2, do verso 28 até o verso 32. Mas antes da gente passar para o estudo, nós vamos ainda fazer mais uma oração. Vou estar pedindo a minha esposa para que seja assim, orando, louvando a Deus, agradecendo, adorando a Deus com uma oração. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos por este dia. Sim. Obrigada, Deus amado, pelo teu amor para conosco, pela tua misericórdia ter se renovado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. É a causa de nós não sermos, ó Deus amado, consumidos. É verdade. E nós te louvamos, ó Deus amado, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do teu povo, tem estado com cada um. Amém. Nós agradecemos por mais esta manhã, na tua presença. Sim, meu Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Toma cada uma das tuas mãos. Obrigado, Deus amado, por também hoje se comemorar o Dia das Mães. Que o Senhor possa estar abençoando a cada mãe, ó Deus amado, que é representada em cada lar, ó Deus amado, que o Senhor venha estar cuidando de cada uma delas, sustentando, fortalecendo, ó Deus amado, tanto da nossa igreja local como de todas as outras igrejas que tem sobre a face da terra, como de toda a sociedade, Deus amado. Dê a cada uma sabedoria, Deus amado, para estar sendo mãe, para estar cuidando dos seus filhos, Deus amado, orientando, educando nos caminhos do Senhor. Amém. Esteja com cada uma delas e fala conosco nessa manhã através da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Livro então de Joel, capítulo 2, do verso 28 até o verso de número 32. Está lá no Antigo Testamento, profeta Joel, capítulo 2, verso 28 até o verso de número 32. Livro de Joel não é muito fácil de achar. Uma Bíblia mais nova aqui, as folhas ficam bem coladas uma na outra. Livro de Joel, capítulo 2, do verso 28 até o verso de número 32. Joel 2, 28 a 32. Creio que todos já encontraram. Probleminha aqui com o som, mas já resolveu. Título: Promessa do derramamento do Espírito. Verso 28 a 32. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Oremos. Deus bendito, encontramos diante da Tua palavra os Teus ensinos a respeito de escatologia, a respeito das últimas coisas que ainda vão acontecer, e na verdade também sobre outras que já estão acontecendo. Ó Pai querido, que nessa manhã vai ser nos instruindo a esse entendimento e ao mesmo tempo também preparando, ó Deus, para que o Teu povo não venha a ser enganado e realmente estejamos prontos para quando Cristo voltar, nós então estarmos com Ele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos a introdução na nossa revista, que a gente está estudando. Lembrando então que a doutrina
das últimas coisas, né, que é a escatologia, ela é apresentada no Novo Testamento já tendo coisas que se cumpriram, mas ao mesmo tempo também apontando para o futuro sobre muita coisa também que vai acontecer. Mas se você começa lá em Gênesis, você vai ver que Gênesis está contando o começo de tudo, mas de repente já no próprio Gênesis já tem algumas promessas, algumas palavras que apontam para o futuro, e assim, a cada livro que a gente vai lendo na Bíblia, vai apontando cada vez mais, trazendo mais detalhes sobre um fato muito importante. Sabe sobre qual fato? A vinda do Messias. Um rei estaria reinando e colocando ponto final em tudo. Um rei que realmente vinha para reinar, e o seu reinado não teria fim. E nós sabemos então que quando a gente abre a Bíblia no Novo Testamento, as primeiras páginas, ou vamos dizer assim, os 4 primeiros livros do Novo Testamento narra esse grande acontecimento, porque ele é uma profecia central do Antigo Testamento. Nós temos aqui algumas palavras interessantes a respeito da escatologia, a respeito então daquilo que a gente ainda está esperando. E vamos então relembrar o que nós vimos domingo passado, para ficar mais fácil para a gente entender o que a gente espera. Nós vimos domingo passado que o reino de Deus, o Messias, já veio. O reino de Deus já chegou. Chegou por meio da presença de Cristo Jesus. Mas só que esse reino, ele chegou, mas não chegou de uma forma plena, de uma forma completa. Cristo então reina sobre nós hoje de maneira espiritual. Tanto é que o povo daquele tempo não esperava que Jesus viria 2 vezes. Eles já criam que Jesus chegaria, já botaria então a juízo sobre tudo, defenderia o seu povo dos inimigos, e assim então já instauraria esse reino eterno de uma forma pessoal e visível aqui na terra. Mas não era assim o plano de Deus. O plano de Deus tem esse espaço entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, um espaço exatamente para quê? Para que alcance muitas nações, para que não só judeus sejam salvos, para que não só gregos sejam salvos, para que não só portugueses sejam salvos, mas pelo menos alcance diversas pessoas de cada raça que existe na face da terra. E o fato então desse reino já ter vindo, e é um reino que é apenas espiritual, é até um pouco difícil da gente entender, né? Entender essa situação, e até mesmo vermos que as profecias cumpriam uma parte nessa primeira vinda de Jesus, e vai cumprir outras partes na volta de Jesus. Nós temos um pastor que ele gostava de explicar para a igreja entender bem esse momento que a gente vive, esse momento então do reinado espiritual de Jesus, e também a sua primeira vinda, juntamente com a sua segunda vinda que é essa espera nossa. Ele exemplificava como aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Eu creio que todos vocês devem entender um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que até eu gosto de estar lendo e vendo. Ele coloca o seguinte: lembra que a Segunda Guerra Mundial teve aquele momento que chamaram de o Dia D, onde juntou diversos países, os países da Aliança, os países que estavam então juntos no combate à guerra de Hitler, no combate ao grupo de Hitler, juntamente com os japoneses. Então esses países, que eram os países aliancistas, o que eles fizeram? Para vencer o Hitler, eles fizeram então um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, muito bem preparado, e chamaram então de o Dia D, o dia em que eles invadiriam de fato e de verdade a Alemanha. Invadiria tanto com aviões,
tanto por terra, como também, né, por meio da parte de água. Então eles estavam completamente preparados. Só que eles pensavam que a vitória ia ser rápida. Mas a vitória não foi tão rápida assim. Do dia D até o dia chamado dia V, que foi o dia da vitória, que realmente eles chegaram, né, e venceram completamente o exército da Inglaterra, da Alemanha, foi quase um ano. Estão entendendo? Do dia D até o dia da vitória foi muito tempo. Houve muitas batalhas, houve muitas mortes, houve muito movimento. Mas o dia D foi muito importante, porque ali eles começaram a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, quem ganha a Segunda Guerra, né, os países da Aliança, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil também participou um pouquinho disso aí, União Soviética e mais outros países. Irmãos queridos, houve então um grande espaço entre o dia D até o dia V. O dia D, podemos entender que é aquele momento quando Jesus vem a essa terra, realiza o seu ministério, morre na cruz e ressuscita. É o dia D. Tudo então começa aí. Mas existe esse intervalo então que nós estamos aguardando, o dia V, o dia da vitória final. O dia em que Jesus vai aparecer no céu, e você vai ver, eu vou ver, todos nós veremos isso acontecendo. Não é um acontecimento que apenas alguns vão ver, não, todos os mortos vão ressuscitar, né? Se você tiver morrido antes, você vai ressuscitar, e assim a gente vai ver a volta de Jesus. Quero até que rapidamente relembrar os irmãos, que nós tivemos uma profecia não verdadeira esses dias para trás, em relação a 3 dias de trevas. A gente sabe que a Bíblia não tem fundamento para isso, mas acho oportuno a colocar aqui, porque um dos textos que eles estavam usando para defender essa questão dos 3 dias de trevas é exatamente Joel, capítulo 2, verso 31, onde está assim: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos queridos, realmente, a gente está aguardando esse dia do Senhor, essa volta de Jesus, esse dia, né? Esse dia V, o dia da vitória final. Só que essa questão de sol converter em trevas e lua em sangue, pode ser que não seja literal, é figurado. Estão entendendo? Essa trevas também aqui, bem provável que seja figurado, não é realmente ficar sem luz, né, como alguns aí têm pensado que seria. Portanto, irmãos queridos, nós estamos então aguardando esse momento. Qual momento? A volta de Jesus. Qual momento? Esse momento da vitória final. Quero ler aqui na revista a palavra de um pastor Huckman. Ele diz assim: isso é sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Na era do Novo Testamento, as bênçãos espirituais desfrutadas são mais abundantes do que as do Antigo Testamento. Eu tinha parado para pensar sobre isso. Hoje, as bênçãos de Deus para nós, elas são mais do que foram as pessoas do Antigo Testamento. Continua Huckman dizendo: o conhecimento do plano redentor de Deus está largamente enriquecido. A fé do crente do Novo Testamento está muito aprofundada, e sua compreensão das dimensões do amor de Cristo, conforme revelado em Cristo, está imensuravelmente fortalecida. No entanto, há uma expectativa por bênçãos ainda maiores que estão por vir. Assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento possui uma visão fortemente orientada para o futuro. Mas é isso mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as nossas enfermidades foram levadas sobre Jesus. Mas a gente ainda tem enfermidade. A Bíblia diz que a morte foi vencida por Jesus na cruz. Ele matou a morte. Tem até um livro muito famoso que tem o seguinte título: A Morte da Morte na Morte de Jesus.
Isso realmente aconteceu, mas a gente ainda continua morrendo. Nós então percebemos que ainda falta muitas bênçãos, ainda falta muita coisa para ser cumprida. E essas questões então de nós não termos mais enfermidades, de não morrermos mais, isso aí só vai ser cumprido na volta de Jesus. Como também aguardamos a ressurreição de todas as pessoas, até aqueles que infelizmente foram para o inferno, vai ressuscitar no último dia. Tanto o justo como o ímpio vai ressuscitar na volta de Jesus. Fazendo algumas perguntas para a gente continuar trabalhando, o autor nos traz o seguinte: para que possamos entender melhor esse assunto, precisamos responder a algumas perguntas, como: qual o evento central predito no Antigo Testamento que já aconteceu? Já estamos nos últimos dias? Qual a diferença entre últimos dias e o último dia? Irmãos queridos, a nossa lição hoje é sobre a definição do termo últimos dias, tá? Esse termo aí no plural, a definição da palavra, ou melhor, do termo últimos dias na Bíblia. Primeiro tópico, a chegada do Messias. A principal profecia, a principal promessa do Antigo Testamento já cumpriu, e foi então a primeira vinda de Cristo a esse mundo. E Cristo então ele veio quando? Veio exatamente no momento da plenitude das nações, momento então em que realmente tinha condição do Evangelho crescer, momento então onde havia um grande império, muito bem organizado, com estradas bem feitas, com um correio que tinha uma velocidade muito grande. Então estava tudo preparado para o Evangelho crescer. Cristo vem, mas como que a gente sabe que ele é realmente a profecia verdadeira, o Messias verdadeiro? Porque tanto antes de Jesus como depois, e ainda continua isso, sempre aparecem aqueles falsos Messias. E no tempo de Jesus, no tempo dele mesmo, tinha alguns falsos Messias. Nós então conhecemos e temos a certeza que Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, que morou em Nazaré e teve escondido por alguns tempos no Egito, nós sabemos que esse Jesus é o Messias, porque a Bíblia nos fala isso, e também porque as credenciais para o Messias são realmente encontradas na pessoa de Jesus. Ele então realmente é o verdadeiro Messias. E uma das marcas mais importantes que a Bíblia coloca que o Messias teria era a questão do Espírito Santo agir na vida dele. E podemos então perceber que tudo o que acontece na vida de Jesus é direcionado pelo Espírito Santo, tá? Exatamente isso, direcionado pelo Espírito Santo. Vou estar lendo alguns textos, pode acompanhar comigo aí. A gente tem muito texto nessa lição, não vou ler todos, mas estarei lendo alguns para que a gente entenda. Então, o Messias, ele teria sobre si o Espírito Santo trazendo sabedoria. É uma profecia que está em Isaías, capítulo 11, verso 2. Pode acompanhar comigo, também vou estar abrindo aqui a Bíblia para conseguir achar o texto. Isaías, capítulo 11, verso de número 2. Alguém de vocês que conseguiu encontrar aqui para ler para nós? Pode ler. Isaías, capítulo 11, verso de número 2. Diz então o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de conhecimento de temor do Senhor. Então o Espírito Santo estaria o capacitando, o usando, trazendo sabedoria, trazendo discernimento
E a gente vê isso realmente o tempo todo acontecendo na vida de Jesus. O Espírito Santo também estaria sobre o Messias no sentido de estar purificando ele. Interessante isso, né? Mas não é porque Jesus tinha alguma sujeira, nada disso. Porque, por exemplo, Cristo batizou. Para aí, o batismo era para arrependimento. Não era? O batismo de João era um batismo de arrependimento. Jesus não precisava de arrepender. Jesus não precisava de ser purificado, porque nele não havia sujeira. Então, quando Cristo faz isso, ele faz por nós. Ele batiza não por causa dele, mas por nossa causa. Ele então se batiza, simbolizando o batismo que a gente também estaria passando por ele. Ele se coloca no nosso lugar, para lembrar? Ele se coloca tanto que até batizar, ele também batiza. E na cruz, então, ele leva sobre si a sentença, a condenação que deveria recair sobre nós. Isaías, capítulo 4, verso 4, mais um texto citado, diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. E no caso, o Espírito Santo que estaria, e na verdade esteve e está em Jesus. Sabemos então que na cruz ele morre, seu sangue é derramado, e seu sangue então nos purifica de todo o pecado. Continuando, o autor nos diz o seguinte: o Espírito Santo também estaria sobre o Messias, com o propósito então de usá-lo no ministério dele. Isso a gente vê no livro de Isaías, capítulo 61, que foi um dos textos que nós lemos, né? Lembra? Eu disse que o verso 1 e o verso 3 se cumprem em Jesus. Exatamente isso. Ele é a pessoa que estaria sendo usada pelo Espírito Santo com o propósito então de libertar, com o propósito de abrir a vista dos cegos, com o propósito então de apregoar o ano aceitável, também levando essa proclamação, essa pregação até aos pobres. Texto de Lucas, capítulo 4, cita exatamente essa profecia. Era um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano mais aceitável do Senhor. Verso 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura e acabais de ouvir. Então essa profecia ela é cumprida na pessoa de Jesus. E podemos dizer também que ela continua sendo cumprida, porque esse ministério de libertação dos cativos, esse ministério de restauração da vista aos cegos, não aos cegos fisicamente, mas aos cegos espirituais, essa questão também da libertação dos oprimidos, a pregação do Evangelho, né? Apregoar o ano aceitável, tudo isso continua sendo feito hoje. Então ela cumpre-se em Jesus, na verdade, no sentido de começar ali com Jesus, e continua então esse ministério sendo feito hoje por Jesus, através do Santo Espírito dele. Irmãos queridos, o que a gente está mostrando é muitas profecias importantes do Antigo Testamento se cumpre na primeira vinda de Jesus, se cumpre no ministério de Jesus, outras se cumprem na obra de Jesus feita na cruz. Daqui a pouco a gente vai ainda esmiuçar mais. É exatamente agora, daqui a pouquinho. Vou estar lendo aqui mais um parágrafo. O autor diz: além disso, a vinda de Cristo ao mundo
é interpretada no Novo Testamento especificamente como cumprimento de outras profecias do Antigo Testamento, por exemplo. Tudo isso então já estava profetizado. É maravilhoso ver isso aí acontecendo, né, na vida de Jesus. Vamos lá então para o texto de Mateus capítulo 1, verso 20 até o verso de número 23. Vamos lá nesse texto. Diz assim a palavra de Deus sobre José, né? E o nascimento de Jesus. Enquanto condenava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Isso aqui está na Bíblia, tá? Está lá em Isaías, verso 23, né? Citando agora o que está lá em Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui é a profecia sobre o nascimento de Jesus. Vamos um pouquinho mais à frente aí. O nascimento dele em Belém. O que eu acho interessante no nascimento de Jesus em Belém é que, se olhasse na perspectiva humana, não tinha como Jesus nascer em Belém. Ele morava onde? Ou melhor, a sua mãe morava onde enquanto estava grávida? Em Nazaré. Como que Jesus ia nascer em Belém? Deus então usou aquele levantamento de censo, onde as pessoas tinham de ir para as suas terras, ou para a sua cidade de origem, para a cidade dos seus pais. E no caso José, pai de Jesus, no caso vamos dizer padrasto, José fazia parte então das pessoas de Belém. Ele é descendente de quem? De Davi. Davi é de onde? De Belém. Então, ele é chamado para lá, ele leva a sua esposa, e Deus então faz Jesus nascer em Belém, para cumprir exatamente a profecia. Que profecia? Dá uma olhadinha então aí em Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias é um livro que não é muito fácil, né, achar. Eu peguei essa Bíblia com as folhas mais coladas, elas estão me dando trabalho. Miqueias capítulo 5, verso de número 2. Se vocês estão aqui comigo, encontrar e quiser ler, pode ler. Miqueias 5, verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse texto parece assim um pouco obscuro, mas ele está tratando exatamente do nascimento de Jesus. Mesmo que é uma parte que fica um pouco obscura, mas você vai ver que há a seguinte afirmação: de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Continua. E cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, a gente pensa em Jessé. Não, é mais do que isso. Ele vai dizer, desde os dias da eternidade. Então logo esse Messias não nasceu no meio da terra. Sim, e é isso mesmo, ele nasceu de uma mulher, mas ele já existia desde a eternidade, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então se cumpre, esse texto é cumprido. Agora um outro também curioso, é a questão da fuga para o Egito. Havia alguma profecia sobre isso? Que Jesus deveria ir, que o Filho de Deus deveria passar um tempo no Egito? Tinha. Olha só, o texto é Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, verso de número
Olhando aqui, encontrando. Oséias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. De início a gente acha que não está se referindo a Jesus. Mas depois você percebe que ele vai falar o meu filho. Pai, está no singular, meu filho. Porque parece um pouco se confundir com aquela questão do templo do povo de Deus lá lá no Egito, né? No templo de Moisés, antes do templo de Moisés também. Não é isso não. A referência é a respeito mesmo do Filho de Deus, que é chamado por Deus a sair de lá. Quem que é esse? Jesus. Exatamente, Jesus. A rejeição também de Jesus que aconteceu pelos poderosos, pelo próprio povo da religião judaica, né? E queria ensinar os mandamentos do Antigo Testamento, fariseus, saduceus. Esses homens então rejeitaram Jesus. Poucos foram os fariseus que converteram. Nós temos assim de imediato apenas duas afirmações, né? Provavelmente Nicodemos, não temos muita certeza, mas temos a certeza, além de Nicodemos, que a gente vê ali que é fariseu, nós temos também Paulo. Sabia disso? Paulo era um fariseu, e graças a Deus um fariseu que converteu. Então a rejeição do povo, o povo rejeitar Jesus, já estava predita. E está lá no livro de Isaías 53, verso 3, que é aquele texto que mostra coisas assim bem nítidas a respeito da morte de Jesus. Isaías 53, 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu já estava aqui, já estava então predito, já estava profetizado que Jesus seria rejeitado por muitas pessoas. Outra coisa, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estão lembrados? Quando Jesus entra ali para o início da festa da Páscoa, o que o povo faz? Proclama ele como sendo rei, Hosana, que vem em nome do Senhor. Coloca então folhas de palmeiras na frente ali, onde Jesus ia passando, ele ia então na frente jogando essas folhas, algo muito bonito aquilo que aconteceu, e já estava profetizado. Zacarias capítulo 9, verso 9, olha lá, é o finalzinho aí do Antigo Testamento, Zacarias capítulo, revendo aqui o texto, Zacarias 9, verso 9. Zacarias, tem no finalzinho aqui do Antigo Testamento, Zacarias 9, verso de número 9. Interessante que Zacarias é um dos profetas pequenos, e chega aí a ter cerca de 9 capítulos, né? Mais de 9. Zacarias capítulo 9, verso 9. Verso 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aconteceu, irmãos, literal, essa profecia então é cumprida por Jesus. Jesus é esse rei aí que entra montado não num bulo ou numa bula bonita, não, ele vem montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Indo mais um pouco à frente, a traição de Jesus por 30 moedas de prata, a quantidade certinha, já estava então profetizada em Zacarias capítulo 11, verso de número 12. Olha o que diz o verso 12, Zacarias 11, verso 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Essa profecia já fica um pouco assim mais
difícil de entender, é um pouco mais obscura, mas ela aponta exatamente para essa questão de Judas trair Jesus por uma moeda, por uma quantidade de dinheiro de 30 moedas de prata, que dá para comprar um pequeno terreno, né? Um terreninho ruim, pequeno, bem pequeno. E esse aí foi o preço então da traição. Sim, a morte de Jesus na cruz é profetizada diversas vezes no Antigo Testamento. Agora não é só um texto não, vários são os textos então que profetizam a morte de Jesus. Um desses, a gente já está aqui mesmo em Zacarias, um desses é Zacarias 12, verso 10. A gente vê também o Isaías 53. Isaías 53 vai trabalhar não só a morte de Jesus, mas todo o sofrimento de Jesus antes de chegar na cruz, como também o sofrimento dele na cruz, aquela questão de lançar sorte nas roupas de Jesus, tudo isso já estava ali em Isaías 53. Zacarias capítulo 12, verso 10, fala então sobre a morte do Messias. Verso 10: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram. Olha aqui, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui aponta então para a morte de Jesus, aponta com certeza aqui para Maria, mãe de Jesus, que estava lá chorando, a João, que também estava lá juntamente com Maria. João era um jovem ainda bastante novo, e ele estava bastante próximo aqui a Maria na morte de Jesus, juntamente com outros dos discípulos. Realmente eles choraram amargamente diante da morte de Jesus. Ainda outros detalhes que a revista traz a respeito desses textos proféticos e que se cumpre na primeira vinda de Jesus. Aquele que eu citei agora mesmo, a questão dos soldados lançarem sorte sobre as suas vestes. Nós temos não só um texto, mais de um texto, e um deles é Salmo 122, verso 18. A gente vai começar agora então a ver algumas profecias no livro dos Salmos. Salmo de número 122, verso 18. Olha lá esse texto. Salmo 122, verso 18. Eita, Salmos 22, verso 18. Não é 122 não, é 22 apenas. Salmo 22, verso 18 diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Foi exatamente isso. Eles repartiram entre si as vestes dos soldados e também pegaram a túnica de Jesus e fez um sorteio, né, para ver quem ficaria então com a túnica, que é um vestimento mais especial, esse vestimento então de Jesus, a túnica. Irmãos queridos, outra profecia interessante do Antigo Testamento que se cumpre é aquela de que, mesmo que Jesus estivesse morrendo na cruz, se fosse morto como na verdade foi, nenhum dos ossos de Jesus quebraria. Isso também foi cumprido literalmente. O texto profético aí é novamente Salmos 34, Salmo 34, verso 20, diz assim, Salmo 34, verso de número 20: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Tinha esse costume de, quando estava crucificando alguém, para que a pessoa morresse mais rápido, não sofresse tanto, depois de um certo tempo o soldado passava lá e quebrava os joelhos, outros lugares, para a pessoa morrer mais rápido. No caso de Jesus, quando eles chegaram, eles cortaram o lado de Jesus, traspassaram mesmo, saiu água e sangue, mas viram então que Jesus já estava morto, então, portanto, eles não quebraram nenhum osso de Jesus. Um outro detalhe interessante, uma outra profecia fala o seguinte, que Jesus
mesmo que ele esteve entre os malfeitores, na sua crucificação, ele seria enterrado aonde? Sepultado com o rico. Isso mesmo, sepultado com o rico. Estão lembrando do cumprimento desse texto? José de Arimateia falou: tem um túmulo novinho lá, cheirosinho, beleza, né? Manda Jesus para lá. E assim foi. A profecia então está no livro de Isaías. Isaías 53, verso 9. Vamos lá para esse texto. Livro de Isaías 53, verso de número 9. Isaías 53, verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então essa profecia também foi cumprida na primeira vinda de Jesus. Outra profecia bastante abrangente, tem vários textos que vão trazer isso aí, que é a questão da ressurreição de Jesus. Várias profecias do Antigo Testamento apontavam então para o fato de que o Messias morreria, mas também ressuscitaria. O texto então que nós temos é o livro de Salmos. Desculpe, irmãos. Livro de Salmos, capítulo 16, verso 10. Vamos lá. Salmos 16, verso de número 10. Salmo 16, verso 10. Pode acompanhar aí comigo. 16, verso 10. Diz, vamos lá primeiro. Salmo 16, verso 10 diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa palavra de corrupção é ser decomposto, né? Destruído. Então esse verso 10 aponta para a ressurreição de Jesus. Pois não deixará a minha alma na morte. Não deixará a minha alma na morte. Tem outros textos também que apontam para a ressurreição de Jesus, outras profecias. E nós temos também a profecia sobre a volta de Jesus para o seu assento. A volta de Jesus para os céus. A glorificação de Jesus, a ascensão de Jesus. Isso nós temos também no livro de Salmos, Salmo 68, verso 18. Livro de Salmos, número 68, verso de número 18. Nós encontramos então a seguinte palavra, Salmo 68, verso 18, que nos diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O termo aí talvez parece que não está apontando para essa questão da ascensão de Jesus, né? Parece um pouco obscuro, mas aqui realmente se refere ao fato de Jesus voltar para os céus. Ele se ascender, levantar, subir. Verso 18 então diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Ou seja, ele fez a sua obra na cruz e trouxe então a libertação para nós. Irmãos queridos, nós vamos então parar nesse primeiro tópico e a semana que vem a gente vai continuar. É algo maravilhoso estudar a respeito dessas profecias que vão se cumprindo na pessoa de Jesus. E, claro, na próxima lição a gente vai acabar então de definir essa questão dos últimos dias. Irmãos queridos, o desafio e a verdade que fica muito clara nessa manhã é: as profecias feitas por Deus, por meio dos seus profetas, elas se cumprem. As profecias bíblicas feitas por Deus, usando os seus profetas, elas estão cumprindo, vai cumprir
e tem aquelas, como nós já vimos a respeito da primeira vinda de Jesus, que já cumpriram, e nos traz então essa certeza que Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua profecia. Qual o desafio? Creia na palavra de Deus, creia nas profecias de Deus. Essas aqui são verdadeiras. As que a gente ouve por aí afora muitas vezes não tem base bíblica, e realmente não tendo base bíblica, você pode então sair fora. Descreia em qualquer palavra que não tenha fundamento bíblico. Esse também é um desafio para nós nesta manhã. Nós então encerramos por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Culto à noite, irmãos. Os irmãos aí abaixo de 60 anos e que não faz parte do grupo de risco, estejam então presentes.